Muito obrigado, professor. Então, bom dia, pessoal, todos presentes aqui, remoto, presencial. Então, dando início aqui à apresentação da pesquisa, como o professor Oswaldo já falou, precisar de máquina aplicada ao prognóstico de estado de saúde de células de armazenamento de energia, orientado pelo professor Oswaldo, orientado pelo professor Joelan, presentes. Então, só a primeira introduçãozinha aqui. Então, como está organizada essa apresentação? Então, a gente começa com uma introdução, um breve contexto sobre o que motivou a pesquisa, algumas partes sobre contribuição, algumas lacunas que a gente encontrou na literatura. A gente passa, então, depois pelo elemento metodológico. A gente apresenta como a gente estruturou essa pesquisa, as etapas que foram seguidas para a sua realização. Depois a gente passa mais para a parte, digamos assim, mais essencial, que é a parte de desenvolvimento e análise dos resultados, lembrando que a tese é composta principalmente por 3 artigos, então os artigos seguem uma linha de trajetória, então é contado nesse terceiro tópico, e por fim, então, a gente faz as conclusões, o encerramento ali com que a gente tira dessa pesquisa e visões futuras. Então vamos começar dando então, a introdução. Então, acho que é um tema bem comum atualmente, a questão do uso de baterias elétricas, então a gente está numa crescente muito grande na parte de veículos elétricos, então hoje nacionalmente já existe bastantes exemplos ali de automóveis elétricos rodando agora com uma certa frequência nas rodovias, estradas ali. Então, cada vez é uma coisa mais comum, mais ouvida ali no meio da população. E a gente tem aqui, então, a mesma forma que a gente tem esse crescimento de necessidade e demanda de veículo elétrico, a gente tem também esse aumento da demanda por armazenamento de energia e principalmente ali as baterias elétricas à base de lítio. Então, panorama já de expansão já indica um alto crescimento dessa demanda, então, em aumento em 7 vezes do que a gente tem atualmente em 2085. Então, além dessa demanda de veículo elétrico, que é a principal impulsionadora dessa parte, a gente tem também o uso da bateria elétrica na parte estacionária, então, ali fazendo conexão com sistemas de energia renovável, sistemas de armazenamento auxiliares, então tem uma outra gama de aplicações estacionárias que também faz o uso de baterias elétricas. A gente tem, atrás de tudo isso, também uma capacidade ainda crescente da parte de reutilização de baterias elétricas. Então, se a gente falar na principal tecnologia de bateria hoje, o lítio, então a gente tem ali uma capacidade um pouco mais reduzida ainda de reciclagem, é um ponto que vem sendo explorado para aumentar e fazer com que o uso de baterias elétricas seja algo mais sustentável ali, do ponto de vista de reaproveitamento. E nesse uso traz, então, nesse reaproveitamento, tentativa de reaproveitamento, a gente tem as baterias de segundo uso, que são baterias que foram não são mais aproveitadas devido a condições de potência em veículos elétricos, por exemplo, e são reaproveitadas em outras aplicações onde elas ainda conseguem ter ali um reaproveitamento. Então, beleza, a gente chega então num estágio, a gente tem ali um veículo elétrico, por exemplo, então a bateria ela vai chegar ao seu fim da vida útil, então geralmente, quando chega a 80% da capacidade nominal, a gente tem algumas perguntas quando acontece isso. Primeiro é quando essa bateria chega nesse limiar para o carro, para o veículo elétrico. Então, já é uma questão de tentar entender quantos ciclos vai ter ali para frente, desde quando o carro sai da concessionária, um carro novo ali com uma bateria. Então, quando que vai ser esse fim de vida? Então, é um primeiro ponto ali que já leva à questão de saúde. Então, quando acontece isso? E quando essa bateria, esse veículo chega ao seu estágio final, a gente tem ali uma bateria, é aberta a bateria ali no laboratório, que é ambiente ali de produção, e você tem ali várias células com diferentes níveis de saúde, possivelmente. Então, cada célula ali vai ter, apesar da bateria ter uma capacidade em geral, cada célula vai ter possivelmente um comportamento diferente devido a construções da própria célula, ao uso, a posição dela dentro da bateria. Então, várias coisas acabam influenciando ali condições térmicas nesse ponto. Então, existem alguns métodos para fazer isso. Então, a gente tem métodos ali de medição. Então, ensaios de laboratório, ensaios ali para ver a capacidade da bateria. A gente tem também modelos eletroquímicos, que são bem mais, digamos assim, tentam modelar de forma mais precisa ali o comportamento da bateria, então modelo baseado em circuito elétrico equivalente, e agora também a gente tem o uso crescente também dos modelos baseados em dados. Então eu utilizo os dados
da minha bateria, pode ser histórico ou de um novo processo de ciclagem, e faço a inferência desse estado de saúde. Então, quanto de capacidade eu tenho em relação ao que eu tinha anteriormente, qual a quantidade de ciclos que essa bateria teve ou vai durar. Então, baseado em algum método de estimação desse estado de saúde, desse diagnóstico e prognóstico. Então, diagnóstico, quando eu falar diagnóstico, é sempre em relação ao estado atual, e prognóstico é sempre em relação a um estado futuro que eu quero saber. Então, eu vou ter ali uma determinação dentro daquele pack, por exemplo, de bateria que vai ser reaproveitado as células, eu vou ter diferentes condições ali e posso fazer o agrupamento delas baseado em uma estimação dessa saúde, e depois disso eu posso então fazer o reencaminhamento assim, para a aplicação. Então, a gente tem algumas considerações. Então, a gente tem atualmente um avanço computacional muito grande. Então, métodos de machine learning já existem há bastante tempo, mas sempre teve ali um gargalo da questão de processamento. Então, hoje é muito mais fácil você ter ali condições bem melhores de processamento que você tinha 10, 20 anos atrás. Então, isso impulsiona bastante a questão do data drive, da big data. Então, a gente tem também hoje sensores, armazenamento de dados em nuvem. Então, a gente tem um grande data center espalhado pelo mundo inteiro. Então, essa grande quantidade de dados, então, a gente tem estruturados, então, a gente tem sensores nas baterias, sensores em diferentes estágios ali que você pode fazer conexão com o banco de dados, gerar esses dados estruturados. Então, isso acaba sendo utilizado também para a parte da modelagem, e aí ciência artificial, que inclui a machine learning, deep learning. A gente pode utilizar então a parte de diagnóstico e prognóstico de saúde. A gente pode utilizar os dados históricos do BMS, cada vez os BMS são mais avançados, tem também armazenamento em nuvem, então a gente consegue também ter o histórico de funcionamento da bateria, ou também a gente pode utilizar para fazer triagem, fazendo o processo de ciclagem do zero, sem conhecer nada dessa bateria até então, e fazer ali alguns ciclos de condicionamento para tentar ver alguns perfis das curvas de carga e descarga. Então, tudo isso a gente tem, além disso, tem um aumento ali bastante grande com relação à aplicação ali dos modelos ali de machine learning dentro dessa estimativa de estado de saúde. Então, a gente chega, então, em algumas lacunas. Então, quando a gente analisa a literatura, beleza, está crescendo o número de pesquisa dentro dessa área, mas a gente tem alguns pontos ainda que precisam ser respondidos. Então, a gente tem um escopo ainda restrito e reduzido, principalmente com relação a atributos. Então, para um modelo poder fazer fazer essa predição, modelo tabular, eu preciso extrair características dos meus dados. Então, hoje na literatura, quando se busca trabalhos nessa área, existe um fluxo bem reduzido de variáveis e atributos que são extraídos. A gente tem também muita limitação com relação à integração de múltiplos domínios de features. Então, e aqui domínio me refiro a de que ponto aquelas variáveis estão sendo extraídas. Então, estão sendo extraídas apenas da carga, apenas da descarga, estão utilizando alguma segmentação desses processos, estão fazendo alguma análise derivativa. Então, existe geralmente estudos focados no uso de apenas um desses pontos. A gente não possui também uma quantidade de pipelines escaláveis. Então, estruturas prontas ali de código que possibilitem fazer a extração desses atributos, fazer a seleção considerando diferentes condições univariadas e multivariadas. E tem também uma baixa avaliação também com relação ao histórico de dados que é utilizado nesse tipo de abordagem. Então, tem histórico ali mais curto de uso, um pouco mais restrito. Geralmente tem ali um histórico um pouco maior de uso de dados para fazer isso. E aí a gente chega no objetivo desse trabalho, que é tentar ver se é possível a gente conseguir fazer um pipeline reprodutivo e escalável de modelagem ali com machine learning, seja capaz de utilizar um histórico curto, seja um pipeline escalável, sistemático, seja reproduzível de forma mais fácil, mais sistemática mesmo. E mesmo assim a gente consiga ali um desempenho na parte de diagnóstico, prognóstico competitivo, assim, e suficiente para uma aplicação. Então a gente tem para isso dois objetivos. Então, o objetivo principal é desenvolver e analisar esse pipeline sistemático e reprodutível. Então, para o estado de saúde, aqui a gente está falando de um pipeline que vai ser aplicado para extrair feature de seleção
tanto para o estado de saúde, aqui a gente vai medir através de um SOG, um estado de saúde indireto, através da medição da capacidade futura, ou então do RU ali, que é o ciclos de vida útil restantes, utilizando apenas sinais que são mais padrões, então não utilizar nenhum ensaio mais invasivo na bateria, então utilizar apenas dados sensores de corrente, tensão, temperatura e o tempo ali do ensaio, e integrar esses domínios de todos os atributos que a gente tem disponível ali, que a literatura acaba explorando de forma um pouco separada, fazendo integração desses domínios, ou seja, colocar todos dentro do mesmo pacote e ver o que a gente consegue extrair ali de modelo. Então, e para isso a gente vai considerar tanto a abordagem mais tabular, então com dados estruturados ali, então literalmente uma tabelinha ali com diferentes atributos, e também já a parte de Deep Learning, então onde eu uso uma sequência de dados, então uma sequência ali temporal desses meus ciclos, e faço a extração desse modelo, e também tentar ver o que acontece quando a gente faz essa junção dessas duas perspectivas de modelagem, tanto boosting ali, modelagem tabular, quanto deep learning, utilizando ali um ensemble do stack. E analisar isso de dois pontos de vista, tanto o histórico mais amplo, que é o geralmente utilizado na bateria, utilizado nos artigos, então ali um histórico de 100 ciclos, que é um número que aparece bastante na literatura, mas também ver também como é que acontece quando a gente tem que fazer uma caracterização num cenário mais reduzido, mais curto, e seria muito mais aplicável ali à predição, ou seja, demanda menos tempo de ciclagem, menos quantidade de dados para fazer essa caracterização. Então, para isso, a gente vai, então, conduzir uma revisão sistemática, então, de parte do princípio de ver como está o estado da arte, tentar ali fazer uma caracterização desse cenário atualmente, então, focando sempre ali em estado de saúde, machine learning, deep learning. A gente vai fazer essa implementação desse pipeline multidomínios, que a gente está integrando vários domínios, e também ali a parte de seleção de atributos. Esse pipeline ele já serve também como um processo para fazer uma obtenção de um feature storage, então um banco de variáveis. Então, essas variáveis, atributos extraídos, eles podem ser utilizados para diferentes modelos de previsões, não necessariamente só estado de saúde, então eu posso trabalhar com diferentes estados da bateria, estado de carga, estado de potência, também podem ser úteis para fazer modelos, então por isso que acaba sendo um banco de variáveis. A gente vai também fazer o desenvolvimento ali dos modelos de predição da capacidade futura. Então, daqui a N ciclos, qual que é a minha capacidade estimada dessa minha bateria. Então, e aí a questão do SOG indireto. E também ali fazer a estimação da quantidade de ciclos restantes até o fim da vida útil, utilizando ali tanto os modelos de boosting quanto os modelos de deep learning e o ensemble, e depois fazer uma validação dos resultados obtidos com relação ao que a gente tem de performance na literatura. E algumas contribuições que são esperadas desse trabalho. Então, a primeira parte vem a questão da caracterizar o cenário atual da pesquisa dentro do estado de saúde, então, utilizando a parte de machine learning, então, qual que é atualmente o meu cenário, quais são as minhas bases de dados disponíveis atualmente, quais são os algoritmos que vêm sendo mais utilizados pelos pesquisadores, então, qual que é o nível de performance que estão sendo obtidos, dependendo do tipo da variável resposta sinalizada. Depois tem um pipeline reprodutivo de extração multidomínio, então, é um código que, baseado em uma entrada ali estruturada de dados, eu consigo fazer uma extração massiva de features. Então, diferentes comportamentos estatísticos são mapeados, são extraídos, que podem ser utilizados em modelos. Depois que eu faço essa extração massiva, existem grandes trabalhos de seleção dessas features. Então, a ideia da seleção é uma seleção multi-etapa, ou seja, tentar tirar o melhor daquele banco de features. E para isso a gente utiliza tanto uma análise univariada, ou seja, olhando variável a variável, quanto uma análise multivariada. Eu tento entender qual que é a relação entre essas variáveis entre si. Então, como uma impacta na outra e como isso ajuda a fazer a predição. E aí também a gente tem a questão da aplicação da base pública. Então, a gente faz essa aplicação de uma base pública, ou seja, uma base que está ali aberta para reprodução de resultados. A gente faz ali mais de 40 modelos ao longo da pesquisa ali para fazer essas predições, diferentes horizontes, diferentes históricos. A gente tem também ali uma predição, um modelo que é capaz de predizer a quantidade de ciclos restantes usando ali um histórico curto. Então, tentando sempre ali verificar com boosting, que são modelos ali também que tem uma capacidade bem grande, e também deep learning.
E, por fim, verificar como que o ensino dessas abordagens pode ali contribuir para aumento da ganho de predição. Mas beleza, então, dado isso, então, como é que a gente faz qual que é a ideia de como a gente estruturou esse desenvolvimento, né? Então, aqui então, é um pouco do sistema de como seria utilizado ali essa abordagem. Então, aqui eu tenho o BMS, então o BMS é o ciclador, então alguma unidade que faz extração de dados. Eu tenho uma bateria, essa bateria vai ter ali uma série de células. Dentro dessa unidade ali que faz o gerenciamento dessa bateria, eu vou ter ali controladores a níveis celular, então por célula eu vou ter controlador a nível bateria, então que é o mais central. E cada um dessas etapas é responsável por ali fazer a aquisição de sinais ali, somente tensão, corrente, temperatura. Então, usando esse tipo de extração de informação de sensores, é possível fazer retirada desses dados, e aí eu tenho duas opções. Tá? Então, a primeira opção, que é a parte de cima ali, é quando não tem no modelo. Então, eu vou usar esses dados, vou usar esse histórico de dados para fazer a criação de um modelo. Então, a criação de um modelo de machine learning artificial. Então, eu faço, com esses dados, eu passo para extração do pipeline de extração e seleção de variáveis. Então, ele vai ali, usar naquela extração massiva de variáveis a partir daqueles dados de entrada, são colhidos ali, então, quais são as variáveis mais importantes e que acabam caindo ali no final em um modelo. Então, eu tenho um modelo ali que foi utilizado dados inicialmente ali coletados e foi feito ali um modelo para fazer a predição da variável da saúde. E depois disso, eu posso usar os mesmos dados que são extraídos ali periodicamente para fazer uma predição agora em produção. Então, tem agora a segunda parte, que é o deploy do modelo. Então, uma vez que o modelo foi construído, esse modelo sendo deployado e eu passo, então, a utilizar o modelo finalista ali, o modelo ali, eu só extraio as variáveis necessárias para aquele modelo, então, eu reduzo bastante o processo de extração e faço o predict, assim, digamos assim, desse modelo, e eu tenho, então, uma predição do estado de saúde, ali, uma predição relacionada, e essa predição volta a alimentar ali o gerenciador, então o BMS, que vai ser ali, através dele, vai poder fazer diferentes ali opções da parte de controle e manutenção da bateria, então ele pode ser utilizado para tomar decisões depois sobre a bateria a nível de cada célula também. Então esse é um esquema geral de como seria utilizado, e para isso então a gente tem basicamente três etapas para imaginar essa aplicação. Então, a gente tem a primeira revisão sistemática de literatura, então aquilo, tentar entender em que ponto a gente está atualmente dentro da pesquisa, e para isso utilizou o ProNoC, então que foi algo ainda bem pouco utilizado, então é uma revisão um pouco mais sistemática e criteriosa para fazer a seleção desses artigos. Então, e a gente tem o objetivo de tentar extrair quais são as bases de dados públicas, e isso percebe que foi aumentando ao longo do tempo, então quanto mais bases abertas foram sendo disponibilizadas, consequentemente o maior número de pesquisas foram realizadas, porque dados estavam disponíveis. A gente tem que entender quais algoritmos são utilizados atualmente, então, onde está o principal foco das pesquisas, e com isso também a gente consegue ver qual é o nível de performance que os autores estão ali conseguindo obter. Depois disso, a gente passa então para o desenvolvimento do pipeline, propriamente dito. Então, aqui tem todo o esforço da extração de variáveis. Então, analisar os domínios que são explorados na literatura de forma isolada. Então, condensar eles em um único pipeline, fazer essa extração extensiva desses atributos, ou seja, explorar ao máximo, tentar tirar o máximo ali de variáveis, utilizando diferentes tipos de agregações e relações entre história, entre ciclos de bateria. E com isso a gente gera também um script de seleção. Então, tentar juntar seleções univariadas que vão ali pela correlação, que geralmente é um fator utilizado, qual que é a minha correlação dessa variável com a minha variável resposta, mas também utilizar já algum conceito ali de multivariado através de modelo. Então, quando a gente coloca um modelo, principalmente questão de um modelo tabular de árvore, a gente consegue ver quanto que uma variável, às vezes, não está tão correlacionada com a variável resposta, mas ela, em conjunto com outras variáveis ali, consegue ter uma predição bem interessante. E ao final disso, a partir do resultado que a gente tem ali naquela primeira parte, aquele primeiro modelo ali, utilizando um histórico longo de entrada, a gente avaliar esse mesmo capacidade de predição, se agora no histórico reduzido. Para isso, a gente volta a utilizar um modelo de boosting,
e também tenta explorar a questão da sequência através do modelo de Deep Learning. Então, quanto que esses modelos de Deep Learning, essas estruturas um pouco mais complexas, que demandam mais nível computacional, estão ali com relação à performance de modelos ali de aves um pouco mais performáticos. Então, a gente tem ali um limite de performance de modelo de árvore, então um limite de performance ali do modelo de Deep Learning, então tentar ver como que acontece quando a gente faz a união dos dois e faz a construção de forma separada, considerando ali um histórico curto. E aí, a gente chega no desenvolvimento, então, mas antes disso, quais foram as etapas que a gente acabou passando para chegar nesse ponto? Então, a gente chegou no estado de saúde, mas antes a gente já havia começado ali a fazer esses estudos desde o começo ali na parte de fundamentos de sistemas de armazenamento de energia. Então, a gente teve ali 2 capítulos de livro que eu participei ali para estruturar, então, que era literalmente avaliar o que a gente tem ali disponível de tecnologia, qual que é o ponto forte, ponto fraco desse tipo de abordagem, então, bateria elétrica, capacitores, então, diferentes formas de fazer esse armazenamento. Então, a gente começa a estudar ali a parte de quais tecnologias estão disponíveis. A gente, uma vez entendido essas tecnologias, verificado em que ponto elas estão ali no seu desenvolvimento, a gente consegue fazer um roadmap, a gente consegue, essa tecnologia ela tá aqui em desenvolvimento, essa aqui já está consolidada, então a gente consegue estimar ali pontos fortes e fracos de cada tecnologia, então entender melhor esse armazenamento. Uma vez que a gente entende esse armazenamento, a gente passa a fazer um primeiro estudo aqui com relação ao estado de carga. Então, o estado de carga é semelhante a um medidor de combustível da bateria. Então, ali, em que estágio de combustível, digamos assim, está essa minha célula. E a gente começa desde a parte de aquisição de dados. Então, a construção ali de um BMS aberto, utilizando ali um pouco mais que a questão de microcontroladores menos custosos, então, por exemplo, como o Arduino, então a gente faz menos movimento ali já na parte de sensores, e depois disso a gente pega e aplica a esse sistema ali embarcado uma estimação desse estado, utilizando ali ainda estimador de estado, circuito elétrico equivalente, e tenta também modificar um pouco a contagem de Coulomb. Então, se eu não souber em que ponto eu estou ali minha medição de combustível, tentar utilizar esse filtro de calma ali, aliado a esse modelo, para tentar começar meu ponto inicial de partida. Então, e após esses 2 estudos, a gente chega então aqui ao estado de saúde. Então, agora eu tenho já base sobre como funcionam os sistemas de armazenamento, tenho base sobre o estado de carga, agora eu quero explorar a parte de saúde. Então, a gente começa ali com a revisão sistemática, que vai dar todo o embasamento para o que vem a seguir, e a gente foca ali depois na entrega de mais 2 produções. Então, a segunda produção, ela traz essa questão do pipeline de variáveis, então, a extração dessas variáveis, a seleção sistemática dessas variáveis, faz ali alguns diferentes modelos ali, variando quais variáveis tem disponíveis, considerando a integração de todas, e depois a gente passa, então, para reduzir um pouco o escopo, focar ali no histórico curto e ver como que Deep Learning acaba melhorando essa capacidade preditiva. Então, o primeiro artigo aqui produzido, então, ele já está publicado, foi publicado esse ano. E ali, em linhas gerais, ele faz a revisão de cerca de 534 artigos, então, é uma revisão bem extensa que foi realizada. Então, aqui publicado em 2018 e ali o começo de 2024. A gente, como eu falei, a gente usa a metodologia de Planalc. Dentro desse levantamento, desses 534 artigos, a gente consegue localizar 20 bases de dados ali que são abertas, e podem ser exploradas. E aí existem diferentes tipos de bases, então a maioria das tecnologias são de lítio, mas a forma como os processos são ciclados ali, como as células são cicladas, os dados são coletados, é diferente. Então, isso exige também uma grande capacidade de processamento, porque existe muito ruído entre as bases, então também leva a esse ponto de ter também alguns códigos para fazer essa limpeza, saber de fato o que é
dado, que acabou sendo ali sujeira na base. Então, mas a gente tem essas bases disponíveis, então a gente tem já um valor cada vez mais crescente. A gente consegue fazer o levantamento desses algoritmos. Então, quais algoritmos estão sendo utilizados para esses pesquisadores, para fazer esse movimento da parte de predição do estado de saúde, variáveis correlacionadas. A gente consegue fazer, baseado nesses artigos, análise de desempenho. Então, o quanto estão desempenhando esses modelos ali da literatura. Então, a gente tem ali cerca de 20 artigos que são utilizados para fazer esse levantamento, que usaram a mesma base de dados, que é uma das bases de dados pioneiras ali do MIT. E também, esse aqui é o primeiro estudo que faz aplica esse método de revisão de forma sistemática para esse tema. E esse artigo ele serve como referencial para todas as outras produções. Então, baseado nele, a gente consegue ver as lacunas, a gente consegue ver ali a questão de performance e consegue encaminhar as outras duas produções. Então, aqui, o método, só passando de forma rápida, ele se baseia ali em eixos de combinação de pesquisa. Então, eu vou ali numa base de dados científica, por exemplo, a Scopus, e vou fazer a combinação em cada um desses eixos, então, eixo 1, 2, 3 e 4. E a gente fez ali o máximo de palavras-chave que poderiam ali ter relação com a parte de modelagem, de machine learning artificial dentro dos artigos. Então, a ideia era explorar o máximo possível de técnicas e a gente pega essas combinações e aplica alguns filtros. Então, o primeiro filtro ali que a gente tem é a parte de redundância. Então, são várias palavras-chave, que muitas palavras-chave vão estar no mesmo artigo. Então, a partir desses 6.000 artigos de entrada, a gente tem ali uma redução já significativa com relação à exclusão dos duplicados, então, bastante duplicados. Após isso, a gente passa por uma etapa ali que vai fazer um alinhamento do título. Então, o título dessa pesquisa está alinhado ou não, é o que eu estou pretendendo fazer. Então, os que não tiverem alinhado, a gente faz a exclusão. Os que tiverem alinhado, a gente passa para a parte de relevância científica. E aí a gente faz um levantamento, número de citações desses artigos. E quando chega ali a 80% do valor total acumulado, a gente separa em 2 repositórios. Um repositório a gente vai chamar assim de mais reconhecido cientificamente, e outro repositório ali que digamos assim, menos reconhecido. Então, esses dois acabam passando por tratamentos diferentes. Então, a partir disso, a gente tem, então, 2 repositórios. Então, a gente começa com o repositório aqui com mais relevância científica. Então, a gente faz a leitura dos resumos. Esse resumo está ou não alinhado ao meu tema de pesquisa. Então, se tiver, ele avança. A partir do momento que esse trabalho ele avança nesse filtro do resumo, a gente consegue ali fazer um banco de autores, que depois esse banco de autores ele também é utilizado para a filtragem ali do repositório considerado menos relevante. Então, a gente verifica ali se esse artigo ele é recente. Se não for recente, a gente verifica se esse autor ele está dentro desse banco de autores relevantes dentro do tema. Se ele não tiver, a gente faz exclusão. E caso ele tenha, a gente faz a leitura do resumo. Os artigos mais recentes, a gente acaba lendo os resumos e verificando se também estão alinhados. Quando os artigos estão alinhados, a gente tem pesquisa. Então, a gente junta com os artigos ali que são reaproveitados dos bancos de autores e tem ali um novo repositório, e a junção desses repositórios finais ali eu tenho o meu repositório bibliográfico ali, obtido pelo Pronoce, nesse caso, 534 artigos. E a gente tem algumas coisas aqui que a gente começa a notar. Então, a gente começa a ver que esse é um tema crescente. Então, o número de pesquisas vem aumentando. Aqui o 24 é um pouco reduzido devido a que a gente só usou janeiro, mas mesmo assim a gente já tem um número bem grande com relação aos primeiros anos ali. Então, a gente vê uma curva crescente. Então, é um tema que está sendo bastante explorado. A gente consegue ver também que existe um aumento bem substancial ali na questão do uso de base de dados. Então, cada vez mais usamos bases de dados abertas. Isso possibilita comparação entre pesquisas, possibilita não necessariamente ter um ambiente de laboratório, um tempo ali dedicado para fazer a extração desses dados. Então, mais pesquisadores podem fazer uso desses dados e fazer desenvolvimentos. Então, cada vez mais bases abertas são sendo utilizadas. Isso aumenta o número de pesquisas. A gente consegue ver uma questão de algoritmos que são utilizados. Então, a gente vê
maioria dos artigos exploram bastante redes neurais, então a gente tem bastante exploração de LSTM e CNN, principalmente em modelos híbridos. Então, CNN é um encoder, passa para LSTM. Então, a gente tem bastante disso, mas também tem diferentes tipos de abordagem, utilizando modelos alinháveis, regressões. Então, modelos mais tradicionais também são explorados pela literatura. E também a gente tem algumas questões com relação a transfer learning. Então, a gente começa a ver também um princípio de uso de transfer learning. A gente começa a ver também que dentro de redes neurais o principal uso é o de deep learning. E tudo isso a gente tem abordagens híbridas. Então, a gente consegue perceber que sempre LSTM, CNN, eles são abordagens que geralmente são utilizadas quando eu tenho mais de uma arquitetura envolvida. E chega também num panorama de performance. Então, a gente tem ali performance na casa dos 10% de erro percentual. Então, a gente consegue ver ali diferentes abordagens, com diferentes modelos, e ali um alcance semelhante. E tem também algum destaque para algumas abordagens de deep learning que conseguem ter resultados mais expressivos, mas ainda dentro ali de uma faixa de até 10% de erro. E o que a gente tem desse artigo? Então, a gente tem um aumento grande do número de publicações desse tema, então é um tema recente. A gente tem ali, grande parte desses estudos fazem uso de dados abertos, a gente tem destaque para a base da NASA, para a base do MIT, que são bastante utilizadas. A gente tem bastante essas implementações, utilizaram ali a parte de redes neurais, então LSTM, CNN. A gente tem o uso de transfer learning começando a ser explorado, então estágio recente, então o uso de um modelo usando uma base e tentando já dar um pré-fit ali já numa outra base, então começa a ser explorado isso. A gente tem ali amostras de modelos de deep learning, conseguir reduzir ali o mapa em 50%, então sai de 10 para 5, então tem algumas coisas nesse sentido também que a gente consegue perceber. E o uso do ProNC ali, que foi a primeira vez que foi realizado. E a gente chega então para a publicação 2, que é a parte de extração de variáveis. Então ela está em processo de revisão em um periódico, então a gente está aguardando os revisores, mas ela define esse pipeline sistemático. Então, a partir do que eu vi ali na minha revisão, eu tenho ali certas características que são exploradas, não de forma massiva pelos pesquisadores. Então, ele faz pipeline sistemático produtivo, a ideia é poder repetir ele em diferentes tipos de base, então, usando sempre sinais padrões de BMS, cicladores, então, tensão, corrente, temperatura. A gente usa a base aberta do MIT, nas primeiras bases disponibilizadas ali, com 124 células de lítio. Então, foram feitos 40 modelos para RU e capacidade N ciclos à frente. Então, 10, 50, 100, 250 ciclos à frente. A gente faz uma extração ali, considerando ali um estoque de 100 ciclos, então, o ciclo atual mais 100 ciclos atrás. A gente faz a integração desses diferentes domínios, então, sinais padrões, então, ali a curva no tempo da corrente, tensão, temperatura, e também a derivada da capacidade em relação à tensão, derivada da tensão em relação, então a gente faz uma análise diferenciais para fazer a extração dessas variáveis, análise C e DV, e também a gente faz ali um volume de extração massivo, então mais de 40 mil variáveis são exploradas dentro desse pipeline. E aqui eu tenho um pouco sobre o que é esse dataset. Então, a gente tem ali uma distribuição de número de ciclos que tem essas 124 células. Então, a gente tem uma concentração maior ali em torno de 500 ciclos até 1000, e depois a gente tem algumas baterias que duram um pouco mais, duram mais de que tem na ciclagem. A gente tem alguma variação ali com relação ao perfil de carga dentro desse dataset, mas ele segue aquele padrão corrente constante, seguido depois por tensão constante. Com relação aos dados, para fazer o modelo, a gente separa ali no caso dessa produção em três bases. Então, uma base de treinamento, uma base de teste e uma base de out of sample, então, que é uma base deixada exatamente apenas para verificação de performance, não entra em nenhuma parte da modelagem. A gente faz uma estratificação na hora de fazer essa abordagem, para tentar manter o número de ciclos mais semelhantes. E também aqui está só um exemplo do que seria essa capacidade N ciclos à frente. Então, dado um ponto ali no tempo, que eu não conheço,
uso históricos anteriores e prevejo a capacidade dessa bateria 10, 50, 100, 250 ciclos à frente, de forma que eu possa ter uma curva aproximada, ali, uma tendência de degradação dessa célula. Então, como é que funciona a parte de engenharia de features? Então, a ideia é capturar as assinaturas de degradação, então ali a perda de litro ativo, a perda ali de material ativo e também ali o aumento da resistência interna. Então, e aí a gente tem algumas hipóteses que a gente consegue extrair atributos diferentes dessa degradação, olhando para a carga e olhando para a descarga. Então, cada uma vai ter uma assinatura diferente. E a gente considera os dois domínios de variáveis. Então, a gente analisa variáveis a partir de sinais brutos, então, a partir da retirada de dados de tensão, corrente e temperatura. E também faz a análise de curvas derivadas, que é a capacidade incremental e a voltagem diferencial. Então, a gente tem essas duas derivadas, uma análise derivativa, que também vão dar indícios da degradação. Então, a análise incremental ali da capacidade tem uma ligação mais direta com essa degradação, enquanto ali a análise DV ela tem, então, um pouco mais reduzido esse escopo, mas ainda assim é capaz de agregar alguns atributos. O escopo de features aqui a gente separa em 7 conjuntos, que eu chamo de books. Então, eu tenho um conjunto apenas utilizando ali dados da carga geral, dados de descarga da bateria de forma geral, e depois eu faço segmentação por esses segmentos CC e CV. Então, dados, extração de variáveis da parte de carga quanto constante e da parte de tensão constante. E depois, análise derivativas. Então, usa aqueles dados e faz algumas análises derivativas. Então, usando a carga e a descarga. Então, DQ-DV para carga e descarga e DV-DQ tanto para carga e descarga. A gente tem, basicamente, 4 tipos ali de variáveis principais. Então, variáveis primárias, que são as variáveis que são extraídas do ciclo atual. Então, o último ciclo feito, a gente faz ali uma extração, agregação estatística, e faz retiradas. A gente tem as variáveis de lags. Então, as variáveis de lags eu começo a olhar para o histórico. Então, eu consigo ali também extrair variáveis olhando para o histórico, fazendo agregações também, diferenças com relação ao ciclo atual, diferenças entre pontos ali desses lags. Genero as deslizantes, então eu faço a agregação das variáveis estatísticas tanto no meu ciclo atual quanto nas janelas anteriores. Então eu vou deslizando essas janelas para trás ali, vou fazendo essas agregações. E também diferença entre ciclos. Então, baseado no ciclo atual e no ciclo anterior, ou em ciclos anteriores, a diferença entre ciclos, a gente consegue também fazer a extração de características. E com isso a gente tem ali, então, 7 books com cerca de 42 mil features. Então, está distribuído ali entre eles, que são utilizados para fazer o processo de seleção. Então, toda essa parte de extração, ela corresponde a essa primeira parte aqui desse diagrama. Então, é a extração dos books. E após isso, considerando que todos esses books estão disponíveis ali, então eu quero utilizar carga e descarga, fazer a predição do meu modelo, eu tenho, então, a primeira pré-seleção de variáveis, que é baseado ali em análise univariada. Então, eu tenho um modelo por grupo. Então, aqui eu tenho cada um desses books, ele passa para um modelo. E esse modelo aqui, ele vai utilizar apenas esse book e vai ter as variáveis mais importantes dentro desse modelo. Então, e tenho também a parte univariada, onde eu vou fazer a análise da correlação, que é um critério bem conservador. Eu tenho o PPS, que é Power Predictive Score. Então, eu tenho também um score de predição univariada. Então, para cada variável, ele vai ter ali um fator de 0 a 1, que me diz o quanto essa variável pode ter um poder preditivo. E também aqui uma abordagem de um modelo por variável. Então, para cada variável, a gente fita o modelo e verifica a performance dela de forma isolada. As variáveis selecionadas dessa parte aqui de pré-seleção, elas entram, então, no escopo ali da parte de criação de obtenção desse modelo. Então, a gente faz ali um primeiro modelo geral com todas as variáveis, então, tanto multivariado quanto univariado, que foi selecionada. A gente usa o impacto SHAP ali para fazer uma seleção das variáveis mais importantes. Então, faça esse modelo reduzido com menos variáveis, só com as variáveis de maior impacto acumulado. Passa por um processo de forward selection. Então, variável da mais importante a menos importante, vou adicionando
ao meu modelo e verificando se ela aumenta ou não a capacidade preditiva. E depois disso eu faço, então, um pipeline de um novo modelo com essa fit reduzida. E, em paralelo, as variáveis que não foram utilizadas passa ali para uma análise do Boruta-Chap, que avalia essa variável com relação a ela mesma de forma embaralhada, ver se ela consegue manter o impacto. E também o método estatístico MRMR, que tentando excluir variáveis, manter as variáveis mais relevantes e menos correlacionadas. Depois disso, a gente passa, então, para um processo de reaproveitamento dessas variáveis. Então, considera as variáveis já até o momento selecionadas, verifica essas variáveis que são vindas daquela sessão de reaproveitamento, se elas conseguem ou não agregar. Se tiverem encontrado variáveis que agreguem esse poder preditivo, a gente faz ali uma nova processo de treinamento desse modelo agora com essas variáveis e chega então no modelo final. E a gente tem alguns cenários. Então, esse aqui é o primeiro cenário baseando-se somente nessa análise univariada. Então, a gente percebe ali como cada grupo de variáveis performou. Então, a gente tem ali, desse ponto de vista, que o grupo ali segmentado por quantidade constante e tensão constante, ele tem ali uma capacidade tanto nos ciclos restantes quanto nas capacidades de descargas em ciclos à frente. E lá no final, que a gente tem análise de VDQ, como também já era um pouco esperado para a literatura mesmo, ele tem uma menor importância quando a gente faz análise univariada. Então, olhando variável a variável, qual que é a performance mediana ali dentro desse book. E com relação aos tipos de variáveis, a gente vê que por essa visão a gente tem que as variáveis primárias referentes ao meu ciclo anterior são as mais relevantes. Então a gente tem essa visão univariada. E depois que a gente constrói o modelo, a gente faz novamente essas mesmas análises. Aqui tem a questão de performance, mas a gente nota que as variáveis de janela deslizante, que na questão univariada não tinha um peso tão importante, aqui elas dominam. Então, muitas variáveis finalistas são variáveis de janelas deslizantes relacionadas com outras variáveis que eventualmente acabam entrando. E a gente tem um primeiro cenário aqui de performance utilizando todos esses grupos de variáveis. A gente tem ali o performance tanto no teste quanto no off-sample, que é isoladamente que é feito para comparar a performance. Mas a gente nota também que alguns books, como por exemplo a descarga aqui, usando apenas a descarga, já tem uma performance semelhante. Então, por mais que juntar todos os domínios, você tenha algum ganho com relação, principalmente ao RMSE, ou seja, que acaba punindo mais erros mais graves, ali quando você olha um erro mais médio, ali, então a gente tem que um book, por exemplo, usando só variável de descarga, também tem uma performance interessante. Isso acaba sendo útil, por exemplo, para a questão de restrição de dados. Então, se eu só consigo utilizar dados de descarga para fazer minha predição, eu posso utilizar esse book, mas também todos os outros books a gente consegue perceber que de forma isolada também eles também conseguem trazer uma boa capacidade preditiva, e a performance obtida está bem próxima do que a gente vê ali na literatura, em torno de 10% de erro. E quando a gente olha também para a parte de capacidade, a gente vê aqui para basicamente grande parte todos os books, tanto a parte também de usar todos os domínios de forma integrada, também ali consegue erros bem abaixo de 1%, e nesse caso aqui sim, todos os grupos tiveram um ganho mais relevante em todas as métricas que a gente analisou, e ali tem algumas variações de indicação de performance entre os books, que a gente vai perceber o quanto que um ou outro acaba agregando. E a gente tem, então, como conclusão desse artigo, o primeiro pipeline que faz essa extração massiva de variáveis, então a gente consegue ali extrair 40 mil features utilizando ali 100 ciclos, mesmo os trabalhos que usam essa quantidade de ciclo geralmente se limitam ali a centenas, então são muitas variáveis que são ali mais um olhar mais de conhecimento, que alguém já investigou, então é um escopo mais reduzido. Então a gente tenta utilizar essa capacidade de processamento que a gente tem atualmente, fazer o máximo de extração e daí tentar deixar uma seleção menos enviesada, humana, digamos assim, para fazer a seleção dessas variáveis. Então esse pipeline tenta contribuir com isso. A gente obteve ali erros bem próximos ao que a literatura diz, tanto para o RU quanto para a capacidade. A gente tem um bom destaque para janelas deslizantes, então muitas das variáveis são utilizando janelas deslizantes, então qual que é a minha média de determinado fator 10 ciclos atrás, então muitas das variáveis acabam sendo utilizadas. Variáveis, então, são poucos exploradas, variáveis de janelas ainda, então aqui acabam sendo bem importantes.
A gente tem modelos por grupos também são capazes, usando apenas partes dos dados, são capazes de ter uma boa performance, a gente já via porque a literatura já abordava esse ponto. A gente tem ali toda essa parte de modelagem depende do tipo de dataset, então qualquer dataset eu posso adaptar para uso desse pipeline, tanto de seleção quanto de extração das variáveis. E por ser modelos ali, por ser modelos mais simples e por ter ali um processo mais fácil de extração, são contas estatísticas, ele também pode ser ali embarcado em BMS. Então, essa é a ideia. E ao final de tudo, considerando todos os books, todas as variáveis para a seleção, a gente consegue ali reduzir de 40 mil variáveis, a gente consegue ali um grupo mais reduzido de 733 variáveis, então que é um grupo grande, né, de variáveis, mas que podem servir ali como um ponto de partida para futuros trabalhos. E com isso a gente chega aqui para a produção 3, onde a gente nota que no artigo anterior, quando a gente analisa algumas das variáveis finalistas, a gente enxerga a presença de históricos curtos. Então, janelas deslizantes de 5 ciclos, 10 ciclos atrás, que fazem o uso, acabam caindo como variáveis importantes no trabalho anterior. Então, a gente tenta fazer essa análise de histórico curto. Então, usa o mesmo dataset. Aqui, novamente, uso o mesmo modelo anterior, só agora, quando a gente aplica o pipeline desenvolvido, esse número de 40 mil variáveis cai para cerca de 5.600, e 12 arquiteturas ali de Deep Learning, ali fazendo a mescla de CNN e LSTM e GRU, então, e a fusão ali por stacking. Então, a gente desenvolve de forma separada, depois faz a união desses algoritmos. A gente faz, novamente, parte do princípio de integrar todos os domínios dentro da área tabular quanto Deep Learning, então, que ainda não foi, a gente não viu essa abordagem de integrar diferentes domínios, e a gente busca resolver algumas lacunas. Então, a dependência de históricos mais longos, então, é possível usar o histórico curto, o uso ali de domínios de forma parcial, então, usar só uma curva de carga, usar só uma curva de descarga, então, novamente, tentar unir dentro de todos esses domínios de variáveis, dentro do Deep Learning, ver o que a gente consegue de performance. A gente não tem arquiteturas que explorem multi-ramos, então multi-branch, com multi-canais, então estruturas que pegam cada um daqueles domínios, parte deles, e tenta extrair informações, depois faz a união deles. E também esse ensemble de modelos, tentando unir esses dois pontos, da visão de modelo tabular, baseado em árvore de decisão, em bushing, e do modelo ali de Deep Learning. Então, o dataset é o mesmo, só que aqui, como a gente está usando vai fazer uma abordagem stacking, a primeiro lá que antes era treinamento, que a gente chama de base train, então esses dados são utilizados apenas para fazer o treinamento e a obtenção dos modelos de base. Esses modelos de base, eles vão fazer a predição dos outros grupos, o meta, treino e o teste. Então, as predições do modelo de base, que são utilizadas para o treinamento do modelo meta, então o modelo que faz o stack, então pega a saída de todos esses modelos e faz um novo fit de modelo, um novo treinamento ali. Então, essa performance é variada toda no grupo de teste aqui, que é isolado tanto do treinamento dos modelos de base, quanto do treinamento dos modelos meta. O modelo meta, no caso, é um som. Então, aqui só representando como que estaria esse esquema. Então, aqui nossa base de dados ali, com tensão, temperatura, corrente, no ciclo. A gente faz a aplicação do pipeline, e aqui a gente considera o ciclo atual, então lag 0, um ciclo atrás, lag 1, lag 2, até o lag 5, então ao todo usados 6 ciclos. A gente tem a extração das features, tem a extração das sequências, então para a rede neural a gente já utiliza a sequência, então a curva de tensão, a curva de corrente, a curva de capacidade. A gente tem o treinamento dos modelos base ali na etapa B, então a gente tem a base do LaGBM, que é o modelo de boosting, vai ter um modelo ali, e 12 modelos ali variando aquela arquitetura de Deep Learning também. A gente obtém ele nessa etapa utilizando a base, o base treino ali. E com esses dados, com a predição baseado nesses modelos, com a predição deles nos outros conjuntos, a gente faz então o treinamento do nosso meta. Então a gente tem dois algoritmos metas aqui, dois modelos meta, utilizando então o próprio arquitetura LaGBM para fazer essa junção de predições. Então a gente faz ali o modelo utilizando puramente as predições dos modelos. Então, em vez de eu ter agora
uma tensão, tem uma corrente, tem alguma variável relacionada a isso, eu tenho literalmente ali o ciclo de vida restante que cada modelo enxergou. Isso é utilizado para fazer o treinamento. E na segunda versão, a gente não usa a predição LaGBM, e sim a gente usa as variáveis finalistas do modelo LaGBM. Então, a gente usa novamente os atributos extraídos daquela nossa pipeline de extração e seleção de variáveis por esse modelo. E a gente faz, então, a predição no conjunto de teste ali para fazer a avaliação. Dentro da parte de Deep Learning, então, a gente primeiro faz um resampling aqui, então, dos pontos. Então, a gente fixa ali 128 amostras para cada uma das sequências, são 128 amostras de tensão no ciclo de carga com relação ao tempo, 128 amostras da curva de carga em relação à tensão. Então, todas as entradas ali são sequências de 128 pontos. A gente extrai também escalares, e esses escalares são relacionados principalmente ao tempo. Então, qual o tempo de descarga, o tempo de carga, o tempo de carga constante, de corrente constante, de tensão constante. Então, a gente traz essa extração desses escalares, que depois são utilizados lá na parte final. E para cada um desses ramos aqui, então, ramos de carga, descarga, corrente constante, tensão constante, carga derivativa, que são análise IC e DV para carga, e aqui descarga derivativa, a gente tem canais. Então, diferentes canais para aqui a gente tem 6 canais de tensão, corrente, temperatura, e assim por diante. Então, cada uma dessas, a gente tem multi-benches, que são vários ramos aqui que a gente utiliza, e cada ramo tem como entrada diferentes sequências que tentam descrever a degradação. Cada uma dessas benches passam, então, por uma arquitetura baseada em CNN 1D ou 2D, com LSTM ou GRU. E, ao final, a gente tem, então, um processo de concatenação dessas saídas aqui, passa por uma cabeça ali, um MLP, um head ali MLP, e faz, então, a predição ali final. Então, ao todo são testados ali são testados 12 arquiteturas, 12 variações. Só para entender um pouco como funciona essa parte de encoding, então CNN 2D e 1D. Então, a CNN 2D é semelhante, por exemplo, à aplicação de imagem. Então, imagina, por exemplo, um canal de tensão. Então, eu tenho 128 amostras dessa tensão no tempo. Então, e eu tenho empilhado aqui, formando ali a visão 2D, eu tenho os lags. Então, qual que era a tensão no ponto 1 para o lag 0, para o lag 1, lag 2, estão passivos atrás. Então, eu tenho essa arquitetura. E já para CNN 1D, eu tenho tudo isso de forma empilhada. Então, tem um stacking ali desses lags. E eu tenho um mix entre eles, fazendo, então, e apenas uma lista e apenas uma dimensão. Então, são um pouco da diferença das duas. E, em termos de performance, a gente tem que a gente obteve aqui o stacking 1, que é o stack dizendo apenas as predições dos modelos. Essas predições dos modelos passaram para o processo de seleção, ou seja, quais variáveis, quais modelos eu vou acabar utilizando. Então, a listada ali abaixo. Então, ele teve a melhor performance. A gente consegue uma redução do que a gente tinha ali do LaGBM, que é em torno de um erro de 10%, para um erro na casa de 6%. Mas ainda assim, a gente tem, por exemplo, que o modelo de Deep Learning aqui, CNN1D, com uma LSTM bidirecional, teve performance bem competitiva, bem semelhante ali aos modelos de stacking. Então, a gente consegue ver que, de fato, o modelo de Deep Learning ali, apesar de ser bem mais custoso de fazer o treinamento e tudo mais, ele, de fato, consegue entregar ali uma performance interessante. A gente tem aqui, principalmente, uma redução no RMSE, então, erros maiores ali, dos mais graves, acabam tendo uma menor magnitude quando a gente usa ali o stacking. E também a gente faz diferentes outros erros ali para efeito de comparação em outros trabalhos também que possam ser utilizados, tentando ali diminuir um pouco o viés da distribuição do dataset. Então, esse ponto, então, a gente tem uma grande variação de performance ali entre os modelos avaliados. E aqui a gente tenta analisar em face, beleza? Então, eu tenho ali uma predição e onde ela está errando mais. Então, aqui a gente faz com relação ao RU. Então, em cinza eu tenho os ciclos verdadeiros, então a distribuição dos ciclos verdadeiros. E em roxo ali eu tenho a distribuição das predições para aquele intervalo. Então, a gente percebe que na maioria dos casos as predições estão dentro ali da faixa esperada, então estão próximo ali à mediana da distribuição do RU verdadeiro. Portanto, a gente consegue ver
deslizes maiores nos extremos. Então, ali na parte final, então com cools mais altos que implicam em fazer essa predição logo no início da vida da bateria, tende a ter ali erros mais graves, são que justamente ali nessa parte que o modelo acaba perdendo um pouco da capacidade preditiva, mas ainda assim ele está relativamente próximo dos valores de distribuição. Essa mesma análise a gente faz também para a questão do estado de saúde, então, e aí a gente vê a mesma história quando o estado de saúde, quando a capacidade dessa bateria é bem nova, praticamente pouco uso, a gente tem também um maior desvio na predição, e como ela vai ficando mais degradada, a gente consegue ter uma performance melhor de predição. Então, em questão de reaproveitamento, para uma bateria que já está mais degradada, a gente consegue ter melhores condições preditivas na análise desse modelo. Então, como conclusão, a gente tem então, o modelo que faz, então, modelos que fazem essa predição do ciclo de vida restante com histórico curto. Então, a gente vê que é viável fazer esse histórico, usar um histórico mais reduzido de dados para fazer esse prognóstico. A gente fez ali a abordagem, voltou a aproveitar aquele pipeline de variáveis, então, que a gente desenvolveu no artigo anterior, e novamente voltou a verificar janelas deslizantes como as variáveis mais fortes dentro desse modelo. Em geral, CNN1D teve melhor performance que CNN2D, assim como a LSTM acabou tendo melhor performance que a sua versão um pouco mais proporcionalmente mais reduzida, então, com relação ao GRU. A gente conseguiu ter também um melhor performance com concatenação por fusão do que o uso ali de attention. Então, entre esse ponto, teve o melhor modelo básico, utilizou uma CNN1D e uma LSTM bidirecional. O LGBM base também manteve a performance, mesmo utilizando menos ciclos, manteve a performance similar ao modelo que a gente usou com 100 ciclos, então a gente consegue reduzir o escopo de dados, mesmo assim conseguir novas variáveis que conseguem agregar valor produtivo. O stack ali é puramente com as variáveis, que são as predições, modelos base, teve a melhor performance. O erro tem um perfil em U, então ele vai tender a erros maiores, a maior imprecisão, tanto no início ali, quanto mais também no final, só que no final já tem um mapa um pouco menor ali. E é uma performance muito alinhada com o que a gente viu nos artigos. Então, esse erro de 6% é bem próximo de um erro que também usa uma CNN ali 3D, no caso. CNN 2D com 3D, acho que era. Então, é uma performance que a gente já está num patamar assim, mais elevado que a gente consegue encontrar na literatura. Então, a gente vê que essa mescla, essa junção entre duas abordagens, Bushing, árvore de decisão e Deep Learning, consegue ter uma agregação. Então, a gente consegue ali fazer essa predição desse ciclo aí de quantos ciclos restam nessa publicação. E também, só parte final do desenvolvimento, a gente está ali também na etapa de registro desse software de extração de variáveis, então, que possibilita essa extração mais sistemática, ali, reprodutivo, independente da variável resposta, independente da base de dados. Então, tendo ali as flux de tensão, corrente, temperatura e uma marcação de tempo, eu consigo extrair essas variáveis e totalmente adaptado para a quantidade de ciclos que foram utilizados. E também tem mais os outros dois registros, que é para a parte também registrar esses dois modelos, tanto o modelo ali LGBM, que faz a predição do RU e da capacidade futura, quanto já a abordagem ali de Deep Learning com stacking também vai ser registrado. E por fim, já para todo o tempo, questão de considerações gerais. Então, essa pesquisa a gente conseguiu ali, de fato, entregar um pipeline reprodutivo. Então, a gente conseguiu fazer dois estudos diferentes, publicação 2 publicação 3, partindo do mesmo pipeline. Então, a gente consegue produzir ele. É baseado em estudo de 3 artigos. Então, os artigos eles contam uma história. Então, o primeiro artigo ali ele é uma revisão para a gente situar na literatura como está esse cenário. O segundo artigo ele busca extrair os atributos que a revisão mostra que são pouco extraídos. E o artigo 3 ele tenta entender, beleza, então se eu conseguir reduzir mais, é possível reduzir mais os dados e manter a performance. Então, isso acaba sendo abordado. Então, a gente tem a revisão ali sistemática, então, considerando bases, algoritmos e performance que a gente tem esperado. Então, a gente tem ali, então, um conjunto um pipeline
de larga escala, então a gente também avaliou o uso do Ensemble, então separado, modelos separados e modelos unidos ali, usando um stacking, se de fato ele consegue trazer alguns ganhos, e também a integração de todos os domínios ali de variáveis que são geralmente explorados na literatura, só que de forma integrada em um modelo. E esse modelo aqui, esses desenvolvimentos aqui, eles podem ser utilizados tanto na parte de BMS, manutenção preditiva, então usar esse modelo para dentro do uso do veículo elétrico, que está com BMS, que está com dados sendo alimentados real time ali, então usar um histórico curto ou longo, nesse caso, eu posso ali fazer já alertas de manutenção, essa célula aqui vai ter que ser trocada, então tem maneiras de usar esse modelo para fazer essa parte preditiva, e também para a parte de triagem. Então, tem um certo conjunto de células ali que foram utilizadas, não sei exatamente o quanto, não tenho esse histórico de dados disponíveis, então fazer poucos ciclos de condicionamento e ainda assim conseguir ali uma predição do quanto de capacidade, o quanto de vida útil restante tem essa célula, e também a questão da operação adaptativa. Dado uma certa condição, eu consegui adaptar a operação da minha bateria a essa condição que foi prevista. E como próximos passos, pesquisa futuros, então, a gente explorou tudo isso baseado em um dataset, em um perfil de ciclagem em laboratório. Então, o que a gente consegue fazer de generalização e transferência desse conhecimento, desses modelos para outros datasets. Então, a gente pode abordar transfer learning, a gente pode usar datasets mais reduzidos e tentar obter o máximo de informação do dataset atual com o modelo atual. O prognóstico em segundo uso, então, não tem uma base de dados de segundo uso, então, células que foram retiradas de veículos elétricos e foram cicladas, até agora elas chegaram então, até o final da vida útil delas para aplicação estacionária. Então, também é um ponto que dá para ser explorado, só que é muito mais questão de laboratório, seria um grande ganho também para futuros modelos. E também a gente pode fazer o teste desses modelos dentro de um sistema embarcado. Então, a gente pode implementar, o LaGeBM, por ser mais leve, ele é fácil de implementar, possivelmente, no sistema embarcado, já os modelos mais pesados com Deep Learning, aí sendo necessárias alguma nuvem ali para hospedar o modelo e fazer a predição com comunicação. E é isso, queria agradecer a todos pela atenção, ao Nila, ao Grupo GPense, ao LACA, também aqui ao programa de doutorado.